os apelidos, as gozações, não muda. Fazia com que os colegas não se irritassem comigo o tempo todo. Baile de carnaval, a gente preso na escola e suando. Eu acredito que todos que vêm encher o pote da juventude. Horário de almoçar, horário de jantar, só não havia horário por uma coisa: fazer amigos. Porque uma das maiores conquistas que a gente pode ter é um sentimento de pertencimento. Eu nasci na Penha, no Rio de Janeiro, e morei durante muitos anos bem próximo ao Campo dos Afonsos. Então a minha infância todinha foi sobrevoada por T6, PT-19, C-47, todos eles passando em cima da minha casa, fazendo barulho. E eu achava muito gostoso aquilo, corria, ia para fora ver aquilo ali e falei, um dia eu vou ser piloto. Eu não sei te dizer se naquela época eu sabia que o cara que comandava aquilo ali se chamava piloto, mas eu sabia que um dia eu ia fazer aquilo ali, entendeu? Aí eu estudei em escola primária e fui me tomando conhecimento como eu faria para entrar, para ser piloto. Aí disseram que eu tinha que começar por uma escola em Barbacena, mas isso sempre em formação de terceiros, né? Um direcionamento militar assim eu nunca não tive. Então eu fui para a Força Aérea para ser piloto da Força Aérea. Tanto que quando eu saí piloto brevet inteiro, curso completo, nunca me interessou ser piloto civil. Eu queria ser piloto de guerra. Entendeu? Nós éramos muito jovens e o ano de 67, 8 era muito marcado ainda pelos governos militares. E havia uma motivação muito grande na juventude, né? Na juventude mais antenada, na juventude mais escolarizada. A gente sabia que era um concurso nacional, já sabia que era um concurso muito difícil. Na época tinha os cursos preparatórios para as escolas militares, já por ser um vestibular, né? E a motivação era essa, o apelo da carreira era muito grande, até porque os governos eram militares, os postos todos no país eram ocupados por militares, a presidência da República era militar, então tinha um apelo muito grande. A aviação, eu queria ser piloto. E é um dos bons caminhos para se entrar na profissão, é a Força Aérea Brasileira. Quando eu era menino, eu já fazia, na época da Semana da Asa, que a minha professora, ela era esposa de um coronel, um oficial da FAB, e a gente fazia uma brincadeira homenageando a FAB, a Força Aérea. E aí depois já tinha aquela caixa de lápis de cor que dizia cadete e tal, vinha. E aí eu fiz a prova. Estudei no Sueiro, fiz um curso intensivo, fiz a prova e passei. Fui classificado no 68191, né? E prosseguimos aqueles 3 anos de lá. Bom, o que me motivou basicamente foram as dificuldades financeiras. O meu tio era da Marinha Mercante e em 1967 eu me vi basicamente numa encruzilhada. Como continuar os estudos? E meu tio, sendo da Marinha Mercante, falou assim para mim, você pode tanto ir para a Marinha como para a Aeronáutica. E eu fiz concurso para os dois. Fiz concurso para o Colégio Naval, fiz concurso para a Aeronáutica. Não logrei êxito para a Marinha e passei para a IPK. E assim me vi um fabiano. Na IPK foi uma oportunidade, eu era um garoto pobre, né? E as oportunidades que a gente tinha era de estudar nas escolas públicas, né? Entretanto, eu gostava muito quando eu via aviação e tudo mais, tinha aquele sonho de garoto, de ver aquelas coisas todas. E uma das oportunidades que surgiram foi fazer o concurso. Como eu gostava de estudar,
eu digo, vai ser uma oportunidade de eu me sobressair um pouco dessa onda que eu estou, né? Então eu estudei, fiz o concurso, fui bem classificado e entrei na aeronáutica, na Epicar. Desafio foi fazer com que os colegas não se irritassem comigo o tempo todo. Porque eu, um bom carioca, um bom gozador, sempre mexendo com um, sempre mexendo com o outro. E tinha que tomar cuidado que tinha uns caras que a vida deles não tinha isso. Então era uma coisa nova para eles, né? Como aquela vivência ali era nova para mim. Então meu desafio era mantê-los, sabe, sem querer me passar um cerol. Na escola, os primeiros dias foram muito difíceis, os primeiros 90 dias, porque a escola chegou lá Quando nós chegamos na escola, a ida já foi um choque para todo mundo, marcou todo mundo, não tem ninguém que não tenha sido marcado, principalmente os cariocas, que um belo dia nós fomos para a estação ferroviária da Central do Brasil pegar um trem, e essa viagem de trem foi muito marcante, principalmente para os cariocas. Essa viagem de trem entre Rio e Barbacena foi o nosso primeiro choque do tipo assim, estou saindo da família, estou saindo de casa. Olha, o maior desafio foi passar do primeiro para o segundo ano. Aquilo é praticamente um ritual de passagem, né? Sair de casa muito novo e morar sozinho com um monte de pessoas que você nunca viu na vida. Uns oficiais que aparentemente eram duros. Basicamente é isso, foi adaptação. O primeiro ano inteiro foi uma luta. No início foi ficar um pouco longe da família, né, e tal. Era novo, 17 anos, e aí fiquei longe. Mas logo acostumei. Esse foi o maior desafio, eu acredito. Porque depois eu me acostumei, arrumei lá um amiguinho nato lá de Barbacena e nós ficamos trocando aquela convivência, né, de família, e foi indo, e foi passando, e foi... o segundo ano fui para a turma E, o terceiro ano fui para a turma E de novo, e aí chegamos até o final, entendeu? E de lá prosseguimos aqueles exames que tinha que ser, e aí eu fui, assim, vamos dizer, não teria que ser o destino, hoje eu diria isso, né? Depois desses 53, se não me falha a memória, de que nós estamos juntos. Mas, de 1983 para cá, como lá a gente começou, lá foi o nosso berço para o mundo, eu acredito, e toda vez que tem um encontro, a gente vem, eu venho, eu acredito que todos que vêm encher o pote da juventude, de mais um momento, de mais uma recordação que enche a minha vida, eu posso falar isso, eu saio daqui rejuvenescido, cara. Eu saio daqui cheio de vontade de continuar, entende? E as histórias que ficam, as histórias que a gente viveu, as histórias que tem companheiros que saíram junto com a gente e também continuaram na mesma força, no mesmo destino, a gente recebe isso e me dá mais força para viver. Eu vou completar 71 anos agora em 26 de dezembro. E eu acho que cada vez que eu encontro, acho não, eu tenho certeza, cada vez que eu bebo desse chá que vem lá de trás, me deixa cada vez melhor. E cada vez eu entendo a vida. Eu não digo que seria desafios, porque não havia metas ou barreiras a serem derrubadas. Lá fui muito bem acolhido, não só pela escola, como pelos amigos, então não vi desafios.
foram momentos muito felizes e marcantes na minha vida. Além de algumas matérias que eram particularmente um pouco mais difíceis, assim, naturalmente, para quem não estava acostumado apenas com aquelas matérias normais e tudo isso, e lá nós tínhamos outros tipos de matérias assim que a gente precisava estar preparado com elas, né? Isso traz um pouco de dificuldade. Mas o maior desafio que a gente tem lá é você se adequar àquele regime militar, certo, que ele é colocado. Certo? Esse é um dos grandes desafios, né? Não é tão fácil assim como pensam, entende? Tudo para mim na escola foi conquista. Desde do simples dia de aula, como uma aula de educação física, um desenvolvimento físico. O desenvolvimento físico que aquela vivência ali foi me trazendo. E eu passei a compor a equipe de atletas da Força Aérea, da Escola Preparatória, ganhei N medalhas, foi muito bacana, foi uma vida muito gostosa. Está no sangue até hoje, não dá para se livrar disso não. Teve conquista para a vida inteira. Eu acho que todos nós, da turma, sem exceção, independente do tempo que ficamos lá, nós tivemos uma formação que eu costumo dizer que tatuou a alma da gente. Haja vista a nossa união. Nas outras tribos todas que nós navegamos, você não tem paralelo para essa união da nossa turma, da escola. Não tem paralelo. Então acho que isso foi a grande conquista nossa, foi a educação, a formação, esse sentimento de fraternidade que nós ganhamos muito forte lá e repetindo, não vejo paralelo em todas as outras tribos que eu frequentei na história da minha vida. Olha, a conquista foi ter passado por ela, que é uma tarefa um pouco árdua. Mas não foi tão árdua, para mim pelo menos não foi tão árdua não, eu sempre fui bom aluno, sempre fui disciplinado, então não tive dificuldade de me adaptar àquilo não. Como é que era o dia a dia para você? Olha, o dia a dia de uma escola militar é um dia a dia puxado. Começa às 6 horas da manhã e termina 5 horas da tarde. E à noite você vai estudar para se preparar para o dia seguinte, para se preparar para a prova. Então, é praticamente das 16 horas que você fica acordado, das 16, umas 13 você passa se dedicando à escola, para não ter dificuldade de passar de ano. Tive, com certeza. A maior delas foi que eles conseguiram implantar, a sabedoria da gente, com aquela pouca idade, entender e melhorar cada vez mais a nossa vida, a minha vida. Então aquilo me deu uma visão do mundo muito grande, entende? E que eu pude ir colocando cada vez mais, constituir a família. Tenho 2 filhos que são, vamos dizer assim, prontos para a vida. E isso é o que mais me interessa. Esses caras são meus irmãos, você bem disse. E quando a gente encontra com o irmão, tudo é bonito, cara. Tudo é formoso. Tudo tem uma razão de ser. E é por isso que eu venho beber disso. Ou seja, me completar cada vez mais eu saio feliz, cada vez mais eu tenho vamos dizer, consciência do porquê que eu estou aqui. Entendeu? Com certeza, um aprendizado como homem, como ser humano, como profissional. E até hoje eu pauto a minha vida nesses momentos da IPK. Eu tive algumas conquistas lá. Inclusive, uma foi exercer, digamos assim, participar de grupos de
de ginásticas acrobáticas, sabe? Porque eu participava, eu gostava muito de ginástica acrobática. E eu me sobressaí um pouco nessa área aí também. E a outra maior conquista que eu posso dizer que eu tive, que eu fui eleito pela turma como presidente da sociedade acadêmica no 3º ano. Foi isso aí, me confiaram essa tarefa aí. O que representa resgate constante da memória eterna que eu tenho dentro de mim. As memórias se tornam lembranças eternas, né? Então elas fazem com que a gente não perceba que o tempo passou. Para a memória não tem tempo, não tem passagem de tempo. Então hoje, em cada encontro aí, eu sou aquele mesmo cara de 68. Mesmo menino, mesmo bagunceiro. É sempre uma emoção muito forte, e todos nós temos os mesmos sentimentos. É como se a gente voltasse a ter 17 anos. E a minha mulher que diz, chega a ser monótono para elas, as brincadeiras são as mesmas, as piadas as mesmas, os apelidos, as gozações, não muda, porque nós nos transportamos aqueles anos, 68 até 70. O encontro representa um momento de eu rever os amigos de uma fase em que eu era jovem, pessoas de quem eu passei a gostar porque eu não conhecia, e muitos viraram verdadeiros irmãos, né? Que são pessoas que uns ajudam os outros. Por exemplo, do meu círculo próximo de amizade, sempre que alguém esteve muito mal de saúde ou financeiramente, sempre apareceu um colega de escola para ajudar. Muitas vezes nem era uma pessoa que era próxima dele. Isso eu me lembro de um caso, que foi comigo. Quando eu separei, eu fui morar na casa de campo que eu tinha, que ficava a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. E eu trabalhava, então eu saía 6 horas da manhã todo dia, de Maricá, voltava, ia para o Rio, centro, e voltava todo dia, 10 horas, 11 horas, que eu era executivo, né? E um colega soube, que nem era próximo, ele não tinha muita proximidade com ele, porque a escola era muito grande, nós éramos quase 500, né? E eu não tinha muita proximidade. Quando ele soube, ele falou, não quero que você vá ficar mais viajando à noite não, fica lá em casa até você achar uma moradia aqui no Rio. E eu que mal conhecia, eu conhecia de vista, né? Passei a morar com ele, morei com ele 2 meses. Isso representa um revigorar eterno. A cada ano, ao invés de eu envelhecer, mais novo eu fico. Por exemplo, ontem eu comemorei 71 anos e, na verdade, eu não estou com 71, passei a ter 68 novamente. Isso aí, eu participo desses eventos desde quando começou há 15 anos, quando a turma fez 15 anos. Eu me encontrava já trabalhando em Brasília e encontrei um dos amigos. E a partir daí ele me disse que a turma estava se integrando, nesse tempo nós não tínhamos internet nem nada, ele estava se integrando e me convidou para um churrasco lá no clube do Banco Central, ele trabalhava lá. Então lá nesse churrasco eu revi mais alguns amigos que estavam lá no Banco Central. E à noite tinha um encontro no Clube da Aeronáutica, que era a promoção, o pessoal estava comemorando a promoção para a patente de major, daqueles que seguiram carreira militar. E aí eu fui essa noite, essa festa e tudo mais, e chegando lá revi muitos colegas que eu não via há muito tempo, e foi muito gostoso. Então a partir daí eu comecei a participar de todos os encontros, então, e hoje nós já vamos com mais de 50 anos, né, de encontro, e estamos aqui. Do início, rapaz, a vida é muito boa, cuidado para você não estragá-la.
não só para o Campos Trucalouro. A vida é uma máquina, é uma coisa perfeita. Porque em qualquer religião, o católico acha que vai para a vida eterna, a convicção dele, né? O espiritualista acredita na reencarnação. Todo mundo crê em alguma coisa pós-vida, qualquer que seja a sua religião. E aí a perfeição disso tudo está em você voltar sem memórias. Aí o paralelo que eu estou fazendo é o seguinte: revisitar a vida, todos nós até fazemos isso, mas não sei se é bom. Eu acho que é bom você voltar valorando aquelas experiências e aqueles momentos que te fizeram como produto final o que você é hoje, mas eu acho que eu não me permito chegar lá e dizer assim, gostaria que tivesse sido assim. Não, eu acho que isso pega o meu passado, ou toda a minha história de vida, é como se eu jogasse ela fora. Eu não quero jogar fora nem um dia da minha história de vida. Eu digo para minha mulher, eu conto exatos 5 trilhos que a vida colocou para mim. Eu estou no meu 5º trilho. Barbacena foi meu primeiro. E não quero renegar nenhum deles. Posso revisitar para ter as boas lembranças, que é o que fazemos aqui. Mas não a ponto de dizer assim, não valeu a pena e, aliás, se eu pudesse fazer dessa maneira... Não, as coisas têm que ser como são e como foram, a meu senso. Olha, hoje o que eu diria era para não desistir, viu? Porque muitos desistiram. Alguns eu imagino que tenham perdido a melhor oportunidade da vida, porque eu cursei uma escola magnífica. Cara. Foi uma época, olha, nós usávamos o microscópio eletrônico que só tinha na USP. Cara. E era um microscópio para 2. Na USP a relação era muito mais alta. Em química, o nosso laboratório de química era excepcionalmente montado. Cara. Então nós fazíamos as reações, nós tínhamos laboratório de física, a gente não aprendeu física só em livro. A gente estudava movimento no campo. É diferente. Nós fomos, eu acho que a primeira escola de nível médio do Brasil a ter uma matéria chamada Geociências. Nós tivemos psicologia durante 2 anos, tivemos sociologia, ciência política, economia. Poucas escolas de ensino médio podem dar essa formação para as pessoas. Então essas pessoas que desistiram, muitos deles perderam a oportunidade da vida. Viu? Eu aproveitei. Diria para ele, né? A paciência, a perseverança, a vontade de saber por que nós estamos aqui, seria um norte. E nós devemos olhar isso com mais carinho, para depois dizer para você mesmo uma coisa: o que é que eu vim fazer aqui na Terra? Entende? Hoje, eu digo, ajudo as pessoas que precisam e pedem, e dentro do que eu posso oferecer. Ó, eu tenho isso, te serve? E a gente vai vivendo. E lá atrás, não diziam para nós, desde menininho, todos nós somos irmãos. Eu acho que eu não preciso te conhecer para dizer para você assim, o que é que eu venho fazer aqui? As minhas atitudes vão mostrar para você o que é que eu... Carece a você dizer assim, eu observei, eu sei o que esse cara quer, tem para dar e que eu posso pegar. É por aí. Continue na sua meta. Vai valer a pena quando você completar 71 anos. Você vai verificar que tudo vai ser recompensado. Tudo valeu a pena. O que eu diria para mim mesmo,
dizer assim, olha, aproveite muito bem essa oportunidade, porque ela é ímpar e são poucos os que o conseguem, certo? É uma coisa, se você for ver hoje em dia, a concorrência para entrar num curso desse, que é um curso com um alto nível de preparação, tá? É uma concorrência muito grande. Então você tem que valorizar muito bem isso. Se sinta um vitorioso quando você entrar aqui na EPICAR, eu diria para mim mesmo. Meus amigos, esse sentimento que a gente tem quando se encontra, ele ele não pode ser mensurado, não pode ser mensurado dada a dimensão que ele traz para o coração, para a alma da gente. Porque uma das maiores conquistas que a gente pode ter é um sentimento de pertencimento. E aqui a gente se sente ainda pertencendo a esse grupo de amigos, esse grupo de, digamos assim, que tiveram história juntos. Começamos jovens, todos garotos, com 17 anos ainda, sem saber o que ia acontecer exatamente na vida da gente, mas todos nós passamos por todas as experiências juntos, ora, não fisicamente, mas juntos naquele mesmo elan de ter, digamos assim, uma boa preparação para a vida. E isso nos tornou bons cidadãos, e é uma das coisas que eu transfiro para os meus filhos, é deixar exatamente um cidadão bom para a sociedade. Eu quero dizer a todos os irmãos que estou muito feliz mesmo, em poder chamá-los de irmãos e que nós possamos a cada ano nesses encontros, revigorar mentalmente, fisicamente e a amizade seja sempre eterna. Eu queria dizer para eles assim, vamos aproveitar esse momento. O homem classifica muitas coisas e a gente não sabe quando a gente vai, vamos dizer assim, ficar em silêncio. Mas vamos aproveitar com o melhor de nós que a gente tem nesse momento, para dar, para usufrutar e para participar desse jogo da vida que ele é maravilhoso. Acho que é isso. Sempre juntos. Os irmãos de 68 são irmãos de alma. A escola tatuou a nossa alma. Então, independente de estarmos em Foz ou nos encontrarmos numa esquina da vida qualquer, o sentimento é o mesmo, a alegria é a mesma, o amor é o mesmo. Nós temos amor fraternal um pelo outro. Não vejo exceção. Se tiver exceção, não estará aqui com a gente. Porque eles se colocaram como, a turma nunca excepciona ninguém. A turma é um coração aberto. A turma é uma mãe acolhendo todo mundo. Se há exceções a esse amor, foi a pessoa que se excepcionalizou, nunca a turma. A palavra espírito de corpo nunca foi tão real, ou nunca é tão real como é dentro da nossa turma. Nós somos um corpo, nós somos uma unidade. Nós somos um grupo, né, que nascemos em vários pontos desse país, mas a nossa origem é uma só, Escola Preparatória de Cadetes do